te ensinando que eu vou te usar. Aceite quem tiver que aceitar. Goste quem tiver que gostar. O importante é que Deus vai te usar. Eu me assumi na raça. Pastora, mas vou fazer para ver. Não tem problema, ele te usa. Eita, pastora, mas vou me menosprezar. Não tem problema, ele vai te usar. Pastora, não vou acreditar. Não tem problema, a minha porta dele é contigo. Então você sabe por quem é de hoje. Eu vou te usar nesta terra. Versículo 18 diz que o Senhor agora fala com Jeremias, dizendo: Jeremias, levanta e desce a casa do oleiro, porque ali eu te farei ouvir as minhas palavras. Levanta e desce. Olha só que coisa interessante. Tu fala para alguém levantar e em seguida descer. Por que o Senhor manda ele se levantar? Porque Jeremias estava em posição desconfortável para ouvir a voz de Deus. Ele andarás. Jeremias não estava na posição adequada para ouvir aquilo que Deus tem para falar com ele. Porque Deus não fala com crente de qualquer maneira. Deus não palestra com crente ocupando qualquer posição. Não, pastor, não. Porque para ouvir a voz de Deus, você precisa estar posicionado, não da maneira como você quer, mas da maneira como ele quer. Eu vou melhorar para você entender. Tem crente querendo profetizar. Tem crente que está querendo pregar. Tem crente que está querendo cantar. Tem mulheres que está querendo até fazer as coisas de Deus. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: eu vou te usar, mas te usarei na posição certa. Eu te usarei na posição adequada. Camarada, eu vou dizer: opa, eu não falo com ninguém descansado. Eu não falo com ninguém de qualquer maneira. Eu não falo com ninguém desgovernado. Você está dizendo para alguém aqui hoje: se levanta e desce a casa do oleiro. Você precisa ouvir a voz de Deus. Tem que descer para a olaria. Tem que descer para ouvir a voz dele. Levanta e desce. Aleluia. Para quê? Porque ali eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias levanta, Jeremias desce. E quando Jeremias desce, ele vai ver o oleiro trabalhando sobre as rodas. Presta atenção comigo aqui. O oleiro vai estar trabalhando sobre as rodas. Ele vai estar trabalhando quando Jeremias desce. Presta atenção nisso, minha missionária e minha pastoras. Quando Jeremias desce, o oleiro já está trabalhando. Por que ele está trabalhando? Porque o oleiro, ele nunca parou de trabalhar e nem vai parar. E você precisa entender isso. Sabe por quê? Eita, Jesus, eu vou liberar porque tu manda e eu obedeço. Sabe por quê? Porque tem pessoas que parou e está achando que porque ela parou, o oleiro também parou de trabalhar. Está achando que porque deixou, o oleiro também vai deixar. Eita! Só que o Senhor te trouxe aqui para te falar uma coisa aí. Quando Jeremias desce, o oleiro está trabalhando. Ou seja, Jeremias contempla o oleiro trabalhar. O oleiro não começa a trabalhar quando Jeremias desce. Por quê, pastora? Porque a olaria é em total movimento. Eu vou te dizer algo para você aqui nessa noite. Sair da mesa, abandonou a posição, deixou o conjunto, saiu da posição que Deus te colocou e tá achando que a obra vai perecer. Só que Deus te trouxe aqui para te dizer: eita, antes de você chegar, o oleiro já estava trabalhando. O oleiro já estava trabalhando.
É Deus dizendo: ei, você saiu, não tem problema. Largou, não tem problema. Da onde você veio é fábrica de vaso. O comigo entenda nisso. É fábrica de vaso. Sair da posição vai parar tudo que é boba de achar que vai. Não vou cantar mais naquele conjunto, não vai andar mais. Quem foi que te falou, querida? Saiu da mesa de consagração, bateu o pé porque teve rixa com a irmã do lado e achou que a mesa vai perecer. Aí Deus te trouxe aqui para te dizer: da onde você veio, tá assim de vaso. Se você não quer, não tem problema. Deus vai lá, pega alguém, dá um banho de sangue, limpa, purifica e coloca sentado. Mas a obra não perece, a obra não vai perecer. Ele assume a balança, que negócio é esse, querido? Eu sei que tu é linda, eu sei que tu é cheirosa, eu sei que tu tem posicionamento, mas tá se achando a última bolacha do pacote. E Deus te trouxe aqui pra te dizer: mexe aí no saquinho, tá cheio de bolachinha lá ainda. É Deus dizendo: ei, você não é única, ainda tem outros, ainda tem outros. Quando Elias recebe o recado de Jezabel e que ele sai fugindo, ele corre, ele pede a morte porque Jezabel gritou, dizendo que quer fazer com ele como ele fez com os profetas de Baal e de Aserá. Elias agora senta debaixo do pedezinho e pede a morte. O Senhor não escuta ele. Por quê? Porque o Senhor entende o momento de sensibilidade de cada um de nós. Ao invés de ouvir, o Senhor envia um anjo. Alimenta ele com pão na brasa, dá água para ele beber. Ele agora se levanta, bebe água, come pão e dorme. Novamente o anjo vem, oferece para ele novamente o pão e a água. Só que agora libera uma palavra dizendo: come e bebe, porque longa ainda é a sua caminhada. O texto sagrado diz que agora ele vai comer, ele vai beber, e com a força daquela comida ele vai andar por 40 dias. O texto sagrado relata que ao invés de ele continuar prosseguindo, ele vai para dentro de uma caverna. O Senhor se manifesta a ele novamente e ele vai falar: olha, Senhor, mataram todos os profetas e só eu fiquei. Agora a resposta do Senhor para ele é: Elias, ainda tem 7.000 que não se dobraram, ainda tem 7.000 que não negaram. Eu posso te dizer uma coisa: eita, ainda tem quem sente na mesa se você não quiser, ainda tem quem dirige o conjunto se você não quiser, ainda tem quem faz visita no ar se você não quiser ir, porque você não se dobrou. Mas ainda tem 7.000, ainda tem 7.000 que não se dobraram. Pastora, que palavra é essa? Pega a pastora. Porque não é chá de mulheres, é chá de mulheres de tratamento. E vai sair aqui hoje, ó, mais firme do que nunca. Oh, aleluia. Eu sei que a gente, mulher, tem hora que a gente tá sensível, quer fazer um bem, quer fazer uma graça, quer fazer biquinho para chamar a atenção. Só que eu tenho um recado de Deus para tua vida hoje aqui. Já está extrapolando o limite, querida. Você já está passando a linha do limite. Eu vou melhorar, Jesus, eu sei, papai. Eita, eu sei que fazer uma manha de vez em quando
escuta, eu estou dizendo para alguém aqui hoje, toma tenência, se coloca de pé, porque você é serva, você é vaso na mão do desce e você vai ouvir. Quer ouvir a voz de Deus? Tem que descer. Sem descer, não tem como ouvir. Porque é na descida que Ele te prepara para ouvir. É na descida que Ele torna os teus ouvidos sensíveis para ouvir a voz dEle. Texto sagrado relata que o vaso que estava em suas mãos se quebrou na mão do oleiro. Isso mexe comigo. Eis que o vaso que estava na mão do Quem foi que quebrou o vaso? Não, que Deus quebrou o vaso? Deus não quebrou vaso nenhum. O vaso se quebrou. Oh, aleluia. Agora vocês entenderam. Sabe por quê? Toda vez que eu entender que eu preciso descer para ser tratado, o oleiro não precisa me quebrar. Eu me quebro na mão dele. Oh, aleluia. Sabe por quê? Ninguém resiste o poder dele. Ninguém resiste a sua magnitude. Eu vou melhorar para você entender. No que não tem problema. Ele sabe como fazer descer. Ai, Jesus amado. Eu não quero, não tem problema. Ele sabe como fazer descer. E depois que descer, querida, você mesmo vai se quebrar na mão dele. Sabe por quê? Porque ele olhou e você é vaso. Oh, aleluia. Eu Deus dizendo para alguém aqui hoje, fica tranquila, porque eu vou quebrar essa petulância. Fica tranquila, porque vai se quebrar esse orgulho. Vai quebrar, vai quebrar. Eu Deus dizendo para alguém aqui, eu nasci assim, eu morresse, vai morrer nada, querida. Você vai ser quebrada na mão do oleiro. Mas eu trouxe aqui para te dizer, está na minha mão e não sabe. Está na minha mão e não sabe. Está na mão do oleiro e ainda não sabe. Oh, aleluia. E você dizendo, eu já estou desconstruindo. Eu já estou desfazendo. Está quebrando, está se quebrando na mão do oleiro. Escuta. Sabe quantos tipos de barros existem no planeta? Mais de 200 tipos de barros. Porém, para ser usado para a formação de vaso, são apenas de 8 a 10 tipos que pode ser usado. Aí eu fico imaginando com a minha mente de pregadora, se existe mais de 200 tipos de barro, ele me escolheu. Então eu fui selecionada entre esses 200 tipos de barro para ele formar um vaso. Meu Deus! Você está entendendo o que o céu está dizendo para você? Aí você está fazendo biquinho porque não quer, você é privilegiada. Porque dentro de mais de 200 tipos de barro que poderia ser descartado, jogado fora, sem valor, ele te escolheu. Ele olhou para você e disse, essa aqui eu vou fazer um vaso. Essa aqui eu vou usar. Essa aqui eu vou moldar. Nessa aqui eu vou trabalhar. Aí o Senhor me trouxe aqui para dizer uma coisa, eu vou liberar. Porque quando fala de Maria, o crente treme. Quando fala de Maria, o crente se estremece. Porque não quer deixar, eu vou melhorar para você. Se ele está falando de Maria, é porque ele te ama. É porque ele sabe que ele é saio. Que não é Maria, o oleiro está lá. E quando o oleiro está lá, ninguém toca em você. Ninguém mexe em você. Entra. É Deus dizendo para quem fica tranquila. Se você está na olaria de Jeová, está sob o cuidado
nenhuma. Mas Ele vai refazer da maneira como lhe apraz. Ou seja, a minha vontade se quebrou para que a dele nasça em mim. Ou seja, quando você entende que Ele é o oleiro e você é o vaso, você não manda mais em nada. Você já não é mais nada sem Ele. Tudo é pelo poder dEle. Quem faz é Ele, quem age é Ele, quem trabalha é Ele, quem rege é Ele, quem manda é Ele, quem comanda é Ele. Vou melhorar para você entender. A porta quem abre é Ele, quem fecha é Ele, quem cura é Ele, quem liberta é Ele. Deus ficou só aqui para te dizer: opa, agora é da minha maneira, do meu jeito, porque você é vaso e eu sou o oleiro, e eu faço da maneira como eu quero. Processo do vaso. E o processo do vaso não é um processo muito fácil, não. Porque primeiro escolhe-se o barro, depois se amassa o barro, a fim de retirar dele as impurezas. Aí tem vaso, aí tem barro, que ainda não é vaso, mas que não quer passar pelo processo do amasso. Pastora, não sei o que está acontecendo, mas tem um vento soprando lá em casa, tem uma luta travada. Pastora, está doendo. O Senhor te trouxe aqui para te dizer: é só processo da massa. É só processo da eita. Nem vaso você ainda, tu ainda é argila, é barro. Aí o Senhor está dizendo: opa, estou amassando para tirar a impureza. Eita, Deus está dizendo para alguém aqui hoje: sabe, esse amasso é para tirar a prostituição, é para tirar o lesbianismo, é para tirar o vício do cigarro. Olha ele amassando. É para tirar o vício da bebida. Olha ele amassando. É para tirar a mentira. Olha ele amassando. É para dizer: está no processo do amasso. Eita, Deus te trouxe aqui para te dizer: aquele vento que está soprando lá, nada mais é do que processo do amasso. Fica tranquila, eu estou tirando aquilo que está demais para se tornar um barro limpo, um barro purificado diante da minha presença. Deixa ele amassar, deixa ele amassar, deixa ele amassar, pastora. Eu não estou aguentando, deixa ele amassar. Aguenta-se, tu está na mão do oleiro, ele está te amassando, mas você está na mão dele, está na mão dele, está na mão dele. Deixa ele amassar. Tem que passar para depois ser colocado na forminha. Porque a roda, e essa roda, para ser movimentada em cima, primeiro se movimenta embaixo em um pedal. Vamos entender? Separa-se o barro, amassa o barro para tirar as impurezas. E depois, pastora, coloca-se na maquininha, na roda. Essa roda, quem teve uma mãe que era costureira há uns anos atrás, sabe que a máquina em cima e havia um pedal embaixo que botava o pezinho e ficava tec, 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 e aquela corrente movimentava a máquina em cima. Quem se lembra disso? Certo, mamãe tinha, consertava nossas roupas ali. E eu lembro muito bem que se ela não movimentasse aquele pedal embaixo, a máquina não funcionava em cima. Da mesma forma é a roda do oleiro. Por que, pastora? Porque enquanto tem alguém que está movimentando embaixo, no jejum e na oração, papai já separou o barro, já tirou aquilo que está demais e já jogou para a roda. Enquanto ele joga para a roda, tem alguém que está embaixo movimentando. E quem é que está movimentando? É aquela que está jejuando, é aquela que está orando, está dizendo:
Continua aí, minha filha. Porque quando tu movimenta ali, eu vou montando em cima. Ele é sua e andará. Enquanto você movimenta e chegando, ele acepenaça. O Senhor está dando moldura em cima. Aí o Senhor está olhando, peraí, deixa eu jogar um pouquinho de água, porque o barro está ficando endurecido. Ele vai lá e joga água. O que é a água, pastor? É um pouquinho de refrigério. Pastor, não é nada mais para te refrescar naquele momento e te tornar mais maleável. Aí eu te trouxe aqui para te dizer, continua movimentando embaixo, porque eu estou movendo em cima. Eu estou movendo em cima. Tem movimento embaixo e ele movendo em cima. Tem movimento embaixo e ele movendo em cima. Tem movimento embaixo e ele está movendo em cima. Está gerando resultado, sabe? Ele assumirá. Você pode ter entrado aqui e dizer, não estou vendo nada movimentar. Eu não estou vendo nada andar. Já faz tempo que eu estou nesse processo. Deus está dizendo, continua movimentando. Porque eu estou movendo em cima. O barro está ficando maleável. Eu estou montando, eu estou tratando. Deus te trouxe aqui para te dizer, olha como eu moldo o vaso. Olha como eu trabalho no vaso. Engraçado é a palavra, surpreendente. É que só quem contempla esse trabalhar do oleiro é Jeremias. Tinha alguém com Jeremias? Não tinha ninguém com Jeremias. Jeremias estava sozinho, observando o trabalhar do oleiro. Aí Deus te fez uma promessa, falou que ia salvar, falou que ia libertar, falou que ia transformar, e você está emprestando ouvido para quem Deus nem chamou para estar contigo. Se quem Deus mandou descer foi Jeremias, o processo é entre ele e o Senhor. Você precisa parar desse negócio de que ela não estava comigo, mas está usando palavra para querer me tirar do processo. E Deus te trouxe aqui para te dizer, epa, quando eu mandei descer para a olaria, não foi você e sua amiga, não foi você e aquela que você distribui intimidade, não, foi só você. Ou seja, o processo, o propósito é entre você e Deus. Então para de emprestar ouvido para quem está fora do propósito. Para de emprestar ouvido para quem está fora da ligação. Terminando, escuta. Movimento embaixo, ele movimenta em cima. Barro sendo moldado. Enquanto está sendo moldado, há várias fases ali em cima de um vaso ser montado, porque precisa ter uma forma adequada. O vaso não pode ficar fora do padrão. E que padrão é esse? Não é o padrão da terra, é o padrão do céu. Porque se ficar adequado ao padrão da terra, volta novamente para a roda e ele começa a refazer o vaso. Enquanto não entrar na perfeição que ele quer. Porque não pode ficar puxado para o lado. Ele tem que ficar no padrão. Não pode ficar um vaso raso. Tem que ter profundidade. Não pode ficar um vaso muito repuxo. Por quê? Porque o Senhor disse que tem que ter um padrão. Ou seja, o padrão tem que ser o padrão do céu. Aí depois, pastor, aqui está pronto. Aí tem vaso que está olhando e está dizendo, estou pronto. Já passei pela roda, já fui amassada, estou prontinha. Só que se esqueceu que até tem forma de vaso, mas ainda não tem estrutura de vaso. Até camaraço e anda
vaso, mas a estrutura de barro. Você trouxe aqui para te dizer, não tem problema não. Se eu te trouxe até aqui para ter forma de vaso, chegou a hora de quê? De passar pela fornalha. Porque é na fornalha que você vai ter estrutura. É na fornalha que você vai ganhar resistência. É na fornalha que eu vou te fazer forte. Olha, pega o vaso que está no formato ainda de barro, enfia uma pá por debaixo dele e coloca dentro de uma fornalha. Fornalha aquecida. Fornalha aquecida, apropriada para a estrutura de. Coloca ele lá e deixa ele no tempo adequado. Olha o oleiro observando, o vaso está lá, ganhando estrutura. Fornalha está aquecendo. Aí ele está olhando, se tiver um estalo. Vou melhorar para você entender. Pastora, não basta o processo do amasso, não basta o processo da moldação, não. E agora mais o processo do fogo é da fornalha. E tem um segredo para tu passar nessa etapa, tá? Sabe qual é o segredo? Fornalha aquecida. E você não pode instalar. Como assim, pastora? Passa pela fornalha. Passa pela fornalha, ó. Boquinha fechada. Não pode falar nada. Não pode gritar também, não. Eu não posso contar pra ninguém, não. Porque tu tá passando pela fornalha. Se instalar, volta o processo. Eita! Deus trouxe alguém aqui pra dizer. Sabe por que você não avança? É porque até chegar no processo da fornalha. Mas quando chega lá, você abre a boca. Quando chega lá, tu sai contando pra todo mundo o que está acontecendo. Eu te trouxe aqui para te dizer, te coloquei na fornalha e estou te observando. Se instalar, volta o processo. Aí eu te trouxe aqui para te dizer, vai passando e vai gemendo com o Senhor. Vai passando e vai palestrando com o papai. Porque, pastora, ele está te dando resistência. Ele está te dando resistência. Ele está te dando resistência. Passou pelo processo, estou pronto. Pronta para ser exposta? Pronta para ficar exposta. Do lado de fora? Alguém já entendeu? Pronto para ficar exposta do lado de? Prateleiras são colocadas. Vaso sair da fornalha. Aí o vaso está olhando, estou pronto. Prontinho para ir para fora. Prontinho para ser reconhecida. Prontinha para ser vista. Aí o olheiro está dizendo, quem te disse, querida? Quem foi que te contou? Aí o papai está olhando para alguém aqui hoje, está dizendo, eita, está questionando que ninguém te vê ainda. Ainda está questionando, camarás. A minha pastora sai, leva todo mundo e não me leva. A pastora leva todo mundo, eu sou a última a saber. Aí papai te trouxe aqui hoje, tu já entendeu o processo? O processo não é de ser exposto lá fora. O processo é de ser exposto dentro. Eita! Mas o melhor vem agora. E sabe qual é o melhor? É que todo dia o oleiro vem. Ele vem com uma varinha na mão.
não vai rachar. Para ver se não vai, ó, desmoronar. Oh, aleluia, não basta deixar exposto do lado de dentro, ninguém vê, ninguém olha, ninguém dá oportunidade, ninguém chama para nada, ainda tem que levar pancadinha. Aí o Senhor de Deus está aqui para te dizer: passa pelo processo, porque falta pouco para Deus te colocar em lugar de destaque, em lugar de honra. Passa pelo processo de estar exposto para o lado de Deus. Eu vim pregar para alguém hoje que está questionando os processos que está passando, está questionando as lutas que está travando. Alguém que entrou neste sábado aqui e está dizendo: quando chegar na minha igreja amanhã, eu vou ter um gabinete e vou entregar carteirinha, porque eu já não aguento mais tanta humilhação, eu já não aguento mais o levante lá dentro. Deus te trouxe aqui hoje. Ei, se você não tem resistência para passar dentro, você não suporta passar lá fora. Então fica dentro, porque tu está aprendendo, Deus está te estruturando, Deus está te capacitando para levar você depois lá para fora. A pancadinha que o oleiro dá é pancadinha de tratamento para ver se não vai rachar. E se você rachar, não tem problema, porque você ainda está dentro da? Está dentro da olaria. Na olaria, os maquinários necessários para refazer está ali. A mão do oleiro está ali a todo instante. Mas lá fora, a pancada que vai te dar não é a pancada de oleiro. A pancada que vão te dar lá fora. E se você não tiver estrutura, você vai se quebrar, você não vai rachar. E depois que se quebrar, é só oleiro para restaurar. Eu vou melhorar para você entender. Sabe por que tem gente que foi ferida, foi machucada, e hoje está dizendo: eu não quero mais, eu não canto mais, eu não prego mais, não pastoreio mais. Sabe por quê? Porque não aguentou passar pelos processos adequados. Se tivesse passado pelo processo adequado, eu vou liberar, papai, que manda eu obedeça. Pancada lá de fora não mata vaso que tem resistência, não paralisa propósito de quem Deus chamou. Se não está aguentando, é porque você pulou fases. E Deus te trouxe aqui para te dizer: eu sou o oleiro e posso te restaurar. Basta você querer, e eu te colocarei de pé diante da minha presença. Eu te assubranácia. Ai, e sabe o que é maravilhoso? É que ele, o oleiro, tem o bálsamo de Gileade, o bálsamo da cura. Esse bálsamo está aqui em tua ferida, em tua machucada, em tua querendo parar, em tua querendo entregar. Mas hoje Deus manda te dizer: tu está na minha mão e eu vou te colocar de pé diante da minha presença. Vou eu te colocar de pé. Creia no que Deus vai fazer. Escuta, Deus conhece a sua história, Ele conhece o seu processo, Ele sabe que andaraçado. Quem é você? Pastora, não é que eu me acovardei, mas é porque eu fui tão ferida que eu resolvi sentar um pouco e descansar. Só que o Senhor manda dizer para você: teu descanso não é aqui.
O teu descanso é no céu de glória. Você ainda não entendeu que enquanto você guerreia aqui, Deus está guerreando por você lá dentro. Será que você ainda não entendeu que enquanto você estiver de pé diante da presença, Deus está guerreando as tuas guerras, Deus está guerreando as suas batalhas? Oh, aleluia! É Deus dizendo: olha quantos livramentos eu dei enquanto você estava de pé, enquanto você estava posicionada. Eu sou o Deus que veste sepultura, eu sou o Deus que age ao teu favor, eu sou o Deus que cura, eu sou o Deus que purifica. Ah, se coloca de pé, porque Deus está contigo. Deus é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Se coloca de pé, se coloca de pé, porque Deus é contigo, Deus é com você. Ah, só Deus sabe como tu entrou aqui dentro hoje. Só Deus sabe como você adentrou e dizendo: ei, eu preciso ser tratada, eu preciso ser restaurada. E Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: você está na olaria, minha filha. Te trouxe para a olaria nesta tarde. E hoje eu vou tratar das tuas rachaduras, eu vou tratar, porque eu sou o oleiro e te trouxe aqui para te moldar. Pega na mão de quem está do teu lado. Pega com autoridade, como profetiza que você é. Como foi falado logo no começo, quem te escolheu foi Deus. Talvez você tenha entrado aqui hoje com pouca força. Talvez você entrou aqui hoje se sentindo pequena, se sentindo sem fé e sem autoridade para usar o que Deus colocou na tua mão. Mas hoje, com a autoridade que Deus derramou sobre a minha vida, eu quero profetizar que você hoje vai puxar essa espada, você vai desembanhar e vai se colocar na posição de vaso que você é, e vai começar a profetizar na vida de alguém que está do teu lado, e vai dizer: Deus te escolheu. Bota a mão sobre ela e profetiza e diga: como verdade você escolheu, Deus te escolheu, Deus te separou, Deus te escolheu. Levanta, Ele te escolheu, profetiza para ela, vai. Levanta, Ele te escolheu, profetiza com autoridade, porque hoje que ela vai sair daqui hoje limpa, ela vai sair daqui hoje purificada. Profetiza, vai profetizando, porque Deus escolheu você, Deus te escolheu. Que Deus está te renovando. Que Deus está te colocando nas tuas mãos a autoridade que você não usa mais. Que Deus está renovando sobre você as tuas forças. Ele está te capacitando a mandaraia. Sinta ele aí, sinta o toque dele, sinta o oleiro para a casa. Ele está te levando
você clamarás. Ao mover de Deus aqui neste lugar, ao tratar de Deus aqui neste lugar, e Deus manda dizer: não vai sair do mesmo jeito, não vai dizer, você não vai sair da posição que Deus te colocou, você não vai largar, recebe a marcha, aquilo que Deus te confiou, Ele é contigo e é fiel para te dar o livramento nesta noite. Se posiciona porque tem salvação. Se posiciona porque tem libertação. Se posiciona. Se posiciona. É parte a noite de posicionamento. E Ele manda te dizer: tu é vaso. Você é vaso na minha mão. Você é vaso na mão dele. Se posicione e deixa Deus trabalhar. E deixa Deus agir. A sombra da sua oportunidade em nome de Jesus. Que Deus maravilhoso. Que Deus poderoso. O Deus que trata conosco nessa noite. Eu agradeço, meu Deus, o que Ele tem ministrado no meu coração durante esse tempo que temos orado pelo esse estado. E Deus é falando que ia tratar conosco, com mulheres neste lugar. E o Senhor está tratando conosco. E eu louvo esse Deus. Vamos ver, por favor, rapidamente, vem. Vamos adorar o Senhor, mulheres, vem adorar o Senhor. Aleluia. As mulheres vão perder em fé, vem adorar o Senhor. Aleluia.